ser adulta não é necessariamente nunca se exaltar, mas é conseguir agir antes de precisar gritar. Hoje eu quero falar com você, mulher, que estuda metafísica, espiritualidade sem dogmas, que já está há muito tempo aí fazendo terapias, já entendeu suas histórias, já trabalha suas emoções e ainda assim fez muito trabalho interno e achou que a sua realidade externa estaria pronta para mudar e se frustrou. Eu quero te dizer uma coisa com muita clareza: não é que o trabalho interno não funcionou. O problema é que existe um ponto cego que quase ninguém te ensinou a enxergar. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo onde esse ponto cego exatamente está. É um sinal claro de que a sua identidade antiga, ela já perdeu tração. Você já trabalhou a integração das sombras, já mudou o seu subconsciente, já mexeu naquilo do passado que te engatilhava. Mas a sua nova identidade, aquilo que você almeja ser, manifestar, que seja a sua nova realidade, ainda não está sendo sustentável no campo. E quando isso acontece, você entra em um lugar muito específico, que eu chamo de ponto zero. Você não está desalinhada, mas você está no intervalo entre quem você já não é mais, porque você já liberou, já limpou tudo que você tinha que limpar, e quem você ainda não consegue ser, porque existem situações em que, por exemplo, você precisa sustentar esse novo comportamento, pensamento, emoção, para ser quem você deseja ser, só que você ainda se adapta. Só que ainda você tem micro movimentos que o seu corpo faz que fazem com que você se sinta insegura de se posicionar. Hoje eu vou narrar para você uma história real de uma pessoa que ela tinha convicção, já tinha toda a clareza de quem ela quer ser e o que ela tinha que fazer. Ela já tinha trabalhado todo o autoconhecimento num perfil muito parecido com você que eu acabei de descrever, mas em determinados ambientes onde haviam hierarquias, ela percebia que ela ainda se calava demais. Ela se adaptava, ela esperava, ela não conseguia ser essa versão dela que já era factível em outros ambientes. Ela só conseguia colocar limites em sistemas hierárquicos quando a explosão já estava vindo à tona, quando já tinha passado do ponto. Eu quero mostrar para você hoje como o ponto cego dela se formou, toda a história ali desde a infância dela, que provavelmente se você sentir que ressoa é porque você vai ter uma estrutura interna parecida. Depois eu vou mostrar para você por que a realidade ainda não estava refletindo quem ela já sentia que ela era. Em termos metafísicos, o porquê que ela não estava colhendo aquilo que ela estava semeando. E o que a gente precisou fazer para sustentar que essa identidade nova realmente se consolidasse em todas as áreas, em todos os níveis da vida dela, tá? Então, aqui na aula de hoje, deixa eu mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou achar o slide. Não estou achando o slide. Aqui. Eu desapareci, mas só por alguns instantes. Eu vou mostrar para vocês como que essa identidade antiga foi formada ainda na infância, não nos termos de trauma, mas sobre adaptação, sobre pertencimento. Depois eu vou mostrar o que acontece quando essa mulher cresce, amadurece e evolui. Mas ela retorna para os ambientes antigos e acha que porque ela tinha mudado por dentro, o campo já deveria estar diferente. Depois eu vou trazer para vocês o ponto de metafísica, que quase ninguém explica com maturidade, que é a diferença entre a consciência daquilo que você entendeu e a identidade que você sustenta em campo, na experiência mesmo.
E em seguida eu vou te mostrar como que o corpo entra em cena, como que funciona a psicossomática, neurociência e por que o problema dela, por exemplo, não era medo, era hiperresponsabilidade. E vou trazer diagnóstico de um sonho que apareceu no processo dessa cliente para você aprender a diagnosticar um pouco mais o seu inconsciente. E aí eu vou finalizar explicando para vocês então o que é esse ponto zero da identidade, esse vazio que surge quando o velho já não serve mais, mas o novo ainda não está se sustentando. E para finalizar, eu organizo o estudo com um método que é o ponto zero, em que eu vou mostrar para você o passo a passo do que precisa ser retirado, o que não deve ser preenchido e o que precisa ser sustentado até a identidade adulta se incorporar de verdade. Isso não é sobre mudar comportamento, gente. É sobre parar de performar maturidade. É começar a sustentar neurobiologicamente quem você já é. Mesmo quando você está num campo em que você está se sentindo pressionado. Se você já acredita que você entendeu tudo, mas você fica presa às vezes em diferentes versões de si mesma, entre pessoas dos que você já foi e a dificuldade de ser uma nova pessoa, é exatamente esse ponto, ok? Então, antes de entrar aí na história que eu já vou começar a contar, eu quero só trazer uma clareza aqui, que é bem importante, né? O que a gente vai trazer aqui é uma leitura de campo. Eu vou contar um pouco da biografia dessa pessoa, mas não é para você culpar os pais. Não é para você recontar a infância e ficar ali apontando dores, entrar numa vitimização, às vezes até mais sofisticada, tá? Aqui é mais para a gente analisar juntas como é formada uma identidade e como as estratégias de sobrevivência que a gente desenvolve na infância muitas vezes se confunde na nossa vida adulta com quem nós somos. E essas máscaras e essas personas que a gente vai vestindo vão se confundindo entre quem a gente é e quem a gente gostaria de ser e quem a gente foi. E, principalmente, como que o corpo reage, às vezes numa situação em que uma identidade antiga já não serve mais, tá? Porque essa cliente, ela não chegou em mim perdida. Ela não é uma pessoa que está começando. Ela é uma pessoa que tem um alto nível de maturidade, de consciência, de repertório, de leitura emocional, de práticas espirituais, de disciplina para o autoconhecimento, para o autocuidado. Mas mesmo assim, havia micro momentos na vida dela em que o corpo dela não conseguia acompanhar o novo sistema que ela queria ser. E isso, gente, é neurobiologia. Junto com o campo, com o ambiente que engatilhava ela, claro, e essa identidade em transição nesse ponto zero. Então, vamos começar pela história dela. Eu vou deixar aqui para referência de vocês o que a gente está vendo, né? Assim vocês conseguem acompanhar mais ou menos de onde a gente estava, para onde a gente vai. A gente vai começar trabalhando aqui a formação da identidade antiga dela, que é um pouco a infância de muitas pessoas. Cada pessoa teve uma infância e aquela infância marcou ela sobre quem ela é, o que ela pensa, o que ela acredita sobre o mundo. A infância dessa cliente era basicamente uma infância de um ambiente autoritário. Então, era um lugar onde tinham muitas regras e tinha pouco espaço para ela poder sentir, para ela poder se expressar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, ela era criança, ela ficava brava. Aí ela ouvia muito do pai e da mãe. Ai, para com isso, engole o choro. Ai, isso daí não é motivo para você ficar assim, que exagero, né? Quando ela discordava de alguma coisa, desse ambiente mais autoritário, vinha sempre uma correção, né? Não pode responder, isso é falta de respeito. Criança não pode questionar o adulto, criança tem que obedecer. Quando ela se mostrava, por exemplo, sensível demais, ela escutava muito assim que ela era dramática, que ela era exagerada. Quando ela ficava triste, você não precisa chorar, né?
E principalmente quando ela ficava quieta. Quando ela ficava bem comportadinha ali, a boazinha, a educadinha, não dava trabalho nenhum, vinha sempre o elogio. Nossa, assim que eu gosto, viu como você sabe se comportar, como assim que é uma boa menina? Bom, e aí sem ninguém dizer nada, nós crianças aprendemos através desses contextos aquilo que parece ser o correto ou incorreto de como agir. Então ela foi aprendendo algumas regras. Bom, se eu sentir minhas emoções verdadeiramente com intensidade, tristeza, raiva, eu estou atrapalhando. Se eu estiver reclamando, se eu quiser dizer que eu não gostei de alguma coisa, isso é desrespeito. Se eu questionar, eu crio problema. E se eu ficar quieta, tudo fica em paz. Então, logo cedo, ainda ali na pequena infância, dos 0 aos 7 anos, ela entendeu que o ambiente da casa era mais importante do que o que ela sentia como indivíduo. Então, ela começou muito a se policiar e se observar antes de agir, para que o clima da casa ficasse harmônico. Então, antes dela falar, ela olhava o rosto do adulto para avaliar como ele estava reagindo, para interpretar os sinais dele de expressão. Antes de chorar, ela avaliava para ver se ela estava num contexto que seria permitido. Antes de pedir qualquer coisa, ela avaliava se ela não ia incomodar. E assim, sem perceber, ela começou a se diminuir para caber. Deixa eu pôr esse slide aqui um pouquinho maior para vocês conseguirem ver as outras informações que eu quero trazer. Apareceu? Deu certo? Hoje eu tô com uma câmera só. Eu não estou com duas. E aí ele tá, às vezes, travando. Então, ninguém mandou ela ser assim necessariamente, mas funcionava. Ela começar a se calar para não levar bronca, para manter o vínculo, para ela ser amada, para não desorganizar o ambiente, entende? E isso não é só um pensamento que virou, não é só um sistema de crenças que se transformou na cabeça dela, também é algo que no corpo virou uma adaptação neuronal ali para sobrevivência, um piloto automático. O corpo dela registrou esse processo, que ficar em paz, para o ambiente ficar em paz e, consequentemente, eu ficar em paz, eu preciso me conter, guardar as emoções. Que pertencer, para eu fazer parte desse ambiente, eu preciso me adaptar. Que eu vou ser amada dependendo do meu comportamento. E se eu coloco limites, se eu me posiciono, isso pode custar minha relação. Então veja, assim, olhando por essa história, que essa mulher, ela cresceu em um ambiente que era emocionalmente muito rígido, não só pelo autoritarismo da forma de criação dos pais, de regras e tudo, mas também das emoções. A estrutura familiar ali era sobre hierarquia muito rígida, sobre aqueles valores patriarcais, né, o controle emocional, uma pouca abertura para questionar as coisas, questionar as pessoas. E naquele sistema, respeitar era obediência. Hoje a gente já estuda parentalidade e sabe que o respeito não tem que vir pelo medo, o respeito tem que vir pelo respeito, pela admiração. Mas naquela época, respeito vinha do medo, da obediência. O amor, para ela, ele era condicional ao comportamento. Hoje a gente estuda muito sobre amor incondicional. Eu te amo sem condições. Você pode estar triste, pode estar feliz. Eu continuo sendo sua mãe e te amando. Falo muito isso para minha filha. Mas antes, o amor ele era condicionado ao comportamento. A emoção de uma criança, que muitas vezes a gente usa a palavra birra, né?
era vista como exagero. Hoje a gente já estuda o desenvolvimento cerebral e já entende o porquê que existe tanta descarga de dopamina, às vezes, no cérebro, por excesso de tela, por açúcar, como ainda não tem um cérebro formado e por isso que a criança reage de determinadas formas, né? Então a gente tem acesso a essa informação. Quando naquele ambiente antigo, a raiva ela era tratada como uma falha moral. Então, se você ficou irritada, você está errada. Você tem que ficar sempre em paz. Quem sente raiva é errada, é punida, não pode, né? E hoje a gente já percebe que com tanta informação que a gente tem disponível, qualquer pessoa consegue estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano e ter, por exemplo, uma parentalidade diferente. Mas naquele tempo, gente, os pais tinham aquilo que eles receberam. E eles davam o que eles receberam. E o máximo que você ia era nos seus contornos vizinhos ou quiçá quando você viajava distâncias para verificar sua família, para visitar alguém, para fazer uma viagem. Mas era tudo muito restrito ao local onde você estava. Então, por isso que isso facilita a gente não entrar no julgamento dos pais. Porque os pais faziam o que eles sabiam, com as informações que eles tinham. E se eles sobreviveram daquele jeito, eles continuaram fazendo. Enfim, essa criança, ela aprendeu que se ela sentisse com intensidade, isso gerava tensão ali no ambiente. Que ela se expressasse, se ela mostrasse o que está desconfortável para ela desorganizava ali o campo. E percebeu que os adultos não mudavam, que ela precisava se adaptar para preservar o pertencimento familiar. E veja, gente, que essa adaptação todas as crianças, todas as pessoas fazem. Gosto muito de estudar esse tema com Gabor Maté. Essa adaptação não é uma fraqueza, é uma inteligência relacional para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do vínculo para sobreviver quando nós somos crianças, principalmente, né? E aí, enfim, essa criança cresceu responsável, cresceu funcional, cresceu autônoma, só que cedo demais. Junto com esse movimento que aconteceu dela desenvolver uma maturidade e de um olhar do ambiente, de uma leitura do ambiente muito completa já muito cedo, ela desenvolveu algumas crenças, né? Que meu espaço precisa ser negociado. É mais seguro eu me conter do que eu confrontar. Pertencer exige adaptação. E essas crenças, gente, elas não são só um pensamento, elas são o corpo. E aqui eu quero aprofundar, porque tem muita gente lúcida que ignora essa parte. O corpo, gente, ele aprende por associação. Ele não pergunta assim, faz sentido eu estar aqui com 35 anos, já nesse lugar, e eu ainda estar sentindo medo de barata? Não, ele não pergunta se faz sentido. Ele pergunta, esse problema que eu tô vivendo agora com essa barata aqui na minha frente já aconteceu antes? Ele busca lá dentro do seu subconsciente as respostas. Essa barata aqui, ela é segura ou é perigosa para mim? E se lá nas experiências que existem guardadas no seu cérebro, a barata é perigosa, ele aciona o fight or flight or freeze. Ou se a barata é tranquila, ele fica em segurança. Use barata para qualquer outra analogia que você fizer. O teu cérebro, ele reconhece aquilo que foi ameaça, aquilo que ele precisa bater, fugir, correr, né? Ou congelar, de acordo com os contextos. E isso é um modo de sobrevivência que está gravado no nosso subconsciente. E de cada pessoa é diferente. Esse ponto é bem importante. Às vezes a gente olha para o outro e fala assim, mas que bobagem, essa pessoa agindo dessa forma, ou fazendo tal coisa e tal. Só que, gente, não é sobre o outro. É sobre o que está dentro do seu sistema, tá? Hoje tá difícil aqui, que eu tô com uma tela só para poder mostrar tudo. Mas a gente vai com mais paciência que o normal. Ops! Agora eu fechei tudo mesmo. A gente vai ter um pouquinho de mais paciência. Vocês podem colocar, às vezes, na velocidade aí
mais rápida para vocês depois assistirem, tá? E então o nosso corpo, gente, ele salva esses circuitos de como funciona, de como eu reajo a determinadas situações, e ele vai guardando isso tudo em lugares específicos. Por exemplo, isso já foi mapeado da psicossomática, né? No pescoço, a gente guarda a nossa decisão, a nossa direção, a nossa prontidão, né? Que foram as áreas mais afetadas dessa cliente. Nos ombros e nos braços, que é a nossa sustentação, nossa responsabilidade, o quanto de carga a gente aguenta. A garganta, ela trabalha a expressão contida, frear antes de falar, né? Isso é tudo funcionamento do nosso sistema nervoso, que tem uma tradução já psicossomática, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Mas enfim. Aí essa criança cresceu, se tornou uma adulta super responsável, altamente competitiva, inclusive, com capacidade de liderança, muito madura, aquela pessoa independente de iniciativa que faz, que vira CEO de empresa logo cedo, e também fortona, que dá conta de tudo, né? Entrou naquele lugar de, nossa, super poderosa. Ela foi embora da casa dos pais, foi viver a vida, casou, enfim, construiu toda a independência. Trabalho, estudo, foi estudar a consciência emocional, trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade, entender os padrões dela. Então, assim, tava tudo bem. Lá, distante desse sistema familiar, ela funcionava bem. Essa autonomia externa, ela criou nela uma ilusão de que ela tinha uma nova identidade consolidada, de que ela não se adaptava mais para caber. Até que um dia ela começou a perceber que algumas coisas não estavam dando certo. E sofisticando um pouquinho mais o sistema de autoconhecimento, de auto-olhar dela, ela começou a perceber que nas relações onde ela tinha hierarquia, nas questões profissionais, ela sempre tinha uma repetição de padrão do que ela fazia na infância, ela fazia no trabalho. E toda vez que ela viajava para passar o Natal com a família, para que ela estava de volta ao convívio familiar, ela voltava nesse papel. E mesmo ela com um outro lugar, com responsabilidade aumentada, com uma sensibilidade ampliada, com novos valores diferentes do sistema familiar antigo dela, da família dela, ela ainda assim se adaptava para caber. Então, mesmo que o corpo estivesse mais consciente, que o sistema nervoso já tivesse mais afinado, que ela já tivesse viajado para outros países, que ela tivesse passado por um monte de situações de posicionamento e desenvolvido uma tolerância muito menor aos ambientes que pudessem violar os ambientes internos dela, ainda assim, quando ela voltava para perto da família dela, o corpo dela reagia. Ela se retraía. Ela falava menos. Ela fazia essa matriz ali que eu coloquei nesse slide. Ela ficava percebendo o ambiente, esperando para poder se posicionar, observando tudo, se adaptando para evitar confronto, agindo, aguardando alguma coisa mudar, esperando ver se tinha alguém ali que tinha bom senso para enxergar diferente. E aí depois, se ela se agia ou se posicionava, já era tarde demais, já era no momento em que ela ficou irritada, que ela perdeu a paciência e ela se sentia culpada. E tinha uma explicativa silenciosa para esse comportamento, né? Porque apesar dela já ser alguém extremamente maduro, quando ela voltava ao ambiente familiar, por exemplo, ela entendia que talvez agora as coisas mudaram. Talvez agora eles vão se adaptar a um novo jeito, ao meu novo jeito. Talvez agora o tempo passou e eles vão ter um outro cuidado. Só que, como ela voltava e o sistema era o mesmo, os hábitos os mesmos, a escuta ainda era
impossível, o campo não estava ajustado, ela se ajustava. E aí entra a parte que vai mudar toda a sua leitura. Toda vez que ela entrava em um contexto, ou de hierarquia, ou de ambiente familiar, o corpo dela mudava sem pedir permissão. E ela ficava numa guerra interna, porque ela sabia que ela era quem ela já era. Que ela já era CEO respeitada, que ela já era uma mulher casada, que ela já tinha uma vida. Mas dentro desses ambientes acontecia um desconforto inexplicável. O ombro ficava mais alto, a respiração mais curta, o abdômen endurecido, um peso, uma tensão no pescoço. A garganta começava a coçar antes de começar qualquer conversa, só de chegar no ambiente. Veja que o corpo dela aprendeu a se adaptar antes de ter qualquer solicitação, antes de ter qualquer gatilho acontecendo. A voz dela suavizava na hora de conversar nesses ambientes, o tom ficava cuidadoso, ela ficava pensando antes de falar, medindo palavras, onde normalmente ela não mediria, né? Lá no ambiente da cidade onde ela estava morando, ela era natural, ela era espontânea. E ela entrava nesse lugar de observar o clima antes de poder existir. Observar o ambiente. Então ela percebe esses desconfortos, ela percebe os limites que estavam sendo cruzados ali, ela notava os incômodos que ela estava sentindo, mas não conseguia agir. Ficava esperando algum bom senso, esperando que o outro percebesse, esperando não precisar criar problema, esperando a situação se ajustasse sozinha ou através dela fazer um trabalho interno para ver se o externo mudava. E o corpo só ia segurando a irritação, a frustração, a tristeza, a vontade de fugir dali, né? Enfim. E aqui, gente, é o grande ponto. Não é falta de coragem. Essa mulher é uma das mulheres mais fortes que eu já conheci. Mas é o que a gente estuda em constelação familiar, que eu adoro, de Bert Hellinger. Lealdade. Ela não estava só convivendo quando ela ia na família dela ou quando ela ia, enfim, ter que ter uma reunião com um chefe. Ela estava tentando pertencer. E tentando pertencer dentro de ambientes que só exigiam uma autopoda. E agora, então, eu vou trazer para vocês a situação. Né? Quando eu vou pôr o slide aqui, eu tenho que ficar puxando para lá e para cá agora, esse negócio aqui. Metafísica por trás disso, tá? Que eu acho que esse é o ponto mais importante de caída de ficha, assim, que ela teve, que pode ser uma grande contribuição para vocês também, tá? Vamos ver se aqui vocês conseguem pelo menos ver um pouco do que eu preparei. Gente, essa pessoa, ela não é ignorante espiritualmente, tá? Ai, meu Deus, agora que eu vi que eu tô cortada, calma lá. Essa pessoa, ela não era ignorante, tá? Ela tinha uma leitura consistente de todas as leis que funcionam, que fazem o universo funcionar. Ela entendia a lei do espelho, ela entendia que o meu externo reflete o meu interno, que o semelhante atrai semelhante, que existe a lei do retorno, que existe a lei da atração. E aí ela tinha uma lógica muito clara na cabeça dela, né? Se eu mudei por dentro, se eu amadureci, se eu refinei a minha consciência, quando eu voltar para o lugar onde meus pais moram, ele já vai estar diferente, vai ser outro lugar. Né? Tem a teoria das linhas do tempo. Ah, eu já sou um eu paralelo, então quando eu for lá, eu vou estar numa linha do tempo paralela onde minha família é uma família diferente. Essa leitura não está errada, gente, mas está incompleta. E esse é outro ponto cego muito importante. Quando a gente fala das leis, quando a gente fala de metafísica, a gente sabe que nada disso funciona como uma ideia. Ah, eu tenho um pensamento, ou eu entendi as coisas. As leis do universo, elas operam por vibração. E a vibração é a frequência que você sustenta. E a frequência que você sustenta, ela é diferente
em diferentes contextos, se você é uma pessoa que ainda não tem uma identidade 100% formada. Essa pessoa, ela tinha já uma identidade de uma pessoa, sei lá, né, já madura, proativa, com iniciativa, aquele mulherão forte que vai lá dar conta. Só que em determinados contextos, ela não conseguia sustentar isso dentro do ambiente hierárquico e dentro da família. Eu prefiro usar o exemplo da família porque ele é mais tangível, até porque vocês conheceram a história, né? Então, a lei do retorno, a lei da atração, essas leis de metafísica, não é sobre o que você sente quando você está lá sozinha fazendo uma meditação e entra em contato com o mundo espiritual. Ou não é o que você entendeu lá no silêncio, no seu estudo, nos seus momentos de práticas espirituais. Não é aquilo que você acessa quando você está em estados elevados de consciência que organiza a sua realidade. O que organiza a sua realidade é quem você é 24 horas do seu dia. Quando você vai viver a experiência real, depois que você meditou. E principalmente quando você vai num ambiente onde o campo te pressiona. Porque não adianta, senão você está só performando. Você está vestindo uma máscara, um papel da super-heroína que vai lá, que é isso e aquilo, quando você está num determinado ambiente, mas você é outra pessoa. Quando você volta para o teu ambiente da tua casa, é performance, é máscara social. Você só mudou a máscara. A lei do espelho, ela não reflete a tua intenção. Ela reflete a tua identidade incorporada, quem você é. A lei do espelho não reflete a máscara que você usa. Ela reflete o que está no teu corpo, o que é visceral. Então, dentro ali do núcleo familiar, aquela cliente ela não estava conseguindo ser a identidade nova, porque de fato ela não tinha uma identidade nova completamente solidificada. Ela era ainda uma persona. A esposa dentro do casamento, a mãe daqueles filhos e a profissional dentro do trabalho dela. Mas dentro dela, ela ainda se adaptava. Ela performava uma maturidade. Ela performava a adulta, porque ela virou mãe, ela tem que ser adulta. Ela é esposa, ela tem que ser adulta. Ela trabalha, ela tem que ser adulta. Então, ela agia com uma linguagem adulta, mas enquanto o corpo dela se adaptava, evitava confronto, se continha para não perder pertencimento. E aí, essa ficha só caiu quando a gente foi olhar para esses momentos dos convívios familiares. E aí foi quando ela conseguiu ter clareza do que ela fazia dentro da família dela e percebeu que ela também estava usando máscara quando ela estava dentro da família dela, dentro do novo contexto que ela vivia de família. Performar, gente, é você fingir ser alguma coisa, como se fosse real, mas que é uma forma que você usa de pensamento, de comportamento, porque você entendeu que é assim que você tem que agir, mas dentro do teu corpo isso é incongruente. Então, ela muitas vezes, ela começou, depois que a gente finalizou esse trabalho, ela começou a perceber que muitas vezes o corpo dela também se adaptava quando ela estava com o marido dela. Mas era mais sutil. Foi mais fácil perceber quando ela confrontou a família. Então, ela já sabia quem ela tinha se tornado, mas ela não sustentava isso. Principalmente no território da família, do pai e da mãe. Ficava o tempo todo tentando manter um ambiente harmônico. Gente, em metafísica é assim, o campo ele não responde ao teu discurso interno, às tuas afirmações positivas, a ficar ali rolando mantra. Ele responde à sua coerência. Se você é coerente no que você pensa, no que você sente, em como você age, mas em como você reage também aos ambientes. Aquilo que está no piloto automático do seu sistema.
E é por isso que o ambiente externo dela mudava. E é por isso que o campo não respondia. Por isso que não é porque a lei do universo falhou, mas é porque ela não estava ainda ancorando 100% essa mulher empoderada que ela parecia ser. A realidade ela não espelha aquilo que você compreendeu cognitivamente, ela espelha o que você consegue sustentar sem se adaptar. Quem você consegue ser, como você é, em todos os ambientes que você frequenta. E aí não é sobre forçar, eu vou ser e me comportar de determinado jeito. É sobre o corpo estar em paz em qualquer ambiente. E esse é o ponto que a gente precisa trabalhar, que foi o que a gente olhou na situação dela, né? Acho que eu vou pular aqui essa parte dos slides para vocês poderem me olhar melhor e vocês já entenderam aqui para onde a gente vai, né? Bom, e aí teve um evento catalisador, assim, que foi o que trouxe esse olhar para que ela conseguisse enxergar o que estava acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai enfiando debaixo do tapete os problemas, né? A gente fala, mas só vou lá na casa do meu pai uma vez a cada 3 meses, fico completamente engatilhada, mas deixa isso para lá, né? Eu prefiro fugir aqui, morar na cidade que eu tô morando, que é longe, e aí não me dá problema. E aí, aquilo que você quer manifestar para tua vida não acontece. E aí você fica falando, gente, mas por que será que eu tô querendo criar tal coisa? Eu já fiz o quadro dos sonhos, já tenho clareza dos meus objetivos e as coisas não acontecem. E nesse caso, a manifestação dela, o que ela queria, eram mudanças profissionais em termos de receber mais dinheiro. E por que ela não conseguia? E aí a gente foi descobrindo que ela não conseguia sustentar, se posicionar e manter-se calma, dizendo a própria verdade dela dentro de um ambiente familiar. Agora, quando a gente estuda lá dinheiro, né? Para você ser uma pessoa com um grande fluxo de dinheiro, você não tem que ficar tranquilo com a gestão de todo aquele movimento? Ela ainda estava no modo sobrevivência. Quando a gente está no modo sobrevivência, o dinheiro não vem. Ele pode até vir, mas ele vai. Modo sobrevivência não tem abundância. Modo sobrevivência é escassez. Então, ela passou por uma situação ali na família dela em que ela percebeu o desconforto, ela não ficou bem com a atitude lá do pai ou da mãe dela, não lembro. Mas ela começou aquele padrão antigo. Eu percebo o ambiente, eu não gostei do que fizeram, do que falaram, mas eu vou esperar, ver se alguém presta atenção, se alguém mais percebe que tem uma coisa aqui que não tá boa. Então eu vou tentar me adaptar, já que ninguém muda, vou ficar irritada, vou conter minha irritação e vou aguentar firme aqui, ó. Meu mal-estar de estar aqui vendo o que eu tô vendo, ouvindo o que eu tô ouvindo. E aí ela esperou alguém perceber, alguém ajustar, esperou para não ser difícil, para se adaptar, e chegou uma hora que ela entrou no limite dela, e aí ela levantou a voz, e aí ela gritou, e aí o pai e a mãe gritaram de volta, e aí gerou um conflito, ela saiu do ambiente e entrou no lugar de reflexão, né? E me chamou, falou, Giane, e agora? Porque ela disse, eu não tenho arrependimento, eu não me sinto culpada de ter falado que aquilo que eles estavam fazendo estava indo acima do que eu poderia suportar. Mas eu me sinto culpada por eu ter gritado, por eu ter levantado a voz, né? De certa forma, foi um desrespeito com os meus pais e tudo. E aí, a gente percebeu, né, que ela percebe cedo, ela não age cedo, ela agia tarde demais e aí sentia culpa como se ela tivesse sido errada, mas o erro era o timing, né?
Porque ela não sofria por medo, ela não era insegura, ela não era frágil, não era aquelas mulheres sensíveis, sabe? Mas ela carregava uma responsabilidade simbólica muito grande. O sistema interno dela tinha entendido que se alguma coisa saiu do lugar, alguém precisava sustentar o ambiente. Se alguma coisa tivesse errada, alguém precisava segurar aquilo. Se o ambiente estava desorganizado, alguém precisava conter. E esse alguém era ela. O corpo dela não sentia medo. Quando o corpo sente medo, a gente entra no estado de freeze, que é congelamento, de ficar paralisado. O corpo dela reagia com hipervigilância. Ela ficava pronta para bater ou correr. Fight or flight. E aí o pescoço ficava duro, o ombro carregado, a garganta, né? Mas não porque ela queria fugir necessariamente, mas porque ela precisava sustentar aquele ambiente funcionando. E quando ela trouxe essa história para a mentoria, né? Ela veio com aquele discurso clássico, né? Ai, eu sei que foi a minha criança interior que tá ferida, que ela não aguentou e ela explodiu. Eu sei que eu não fui adulta, eu deveria ter lidado melhor com isso. E aí, eu trouxe para ela uma leitura bem importante, assim. Primeiro que, durante a vida inteira dela, pelo que a gente mapeou, ela nunca teve um modelo de um adulto emocionalmente íntegro. Ela conheceu adultos em tamanho, mas imaturos emocionalmente, né? Quando a gente fala de repressão, quando a gente fala de controle, quando a gente fala de tratamento do silêncio, né? Isso daí são outros estudos de psicologia, né? Mas quando a gente fala de um adulto de verdade, a gente fala daquela pessoa que traz um limite calmo, que toma ação de forma precoce, que consegue se retirar dos ambientes, se posicionar sem se sentir culpado, né? Que não precisa ficar se explicando. Então, o corpo, gente, ele faz o que ele sabe fazer. Ela tinha um tribunal interno dentro dela, que era essa infância. E ela precisava ficar provando que ela era adulta. Porque ela ainda se sentia julgada o tempo todo. E ela aí acionou um arquétipo ali, sem perceber, da justiceira. Não no sentido de briguenta, não, mas aquela que não quer ser injusta, aquela que não quer exagerar, aquela que não quer agir demais, aquela que não quer causar dano, que não quer incomodar, e aí ela adia. E aí, quando ela não aguenta mais e age tarde, ela se condena. E isso não era falta de consciência, era excesso de responsabilidade. Respira. Então, a virada, gente, isso aqui é uma masterclass para vocês entenderem, para vocês se conectarem e verem de onde que vocês vieram, para onde vocês vão e como funcionam essas análises para a gente conseguir realmente mudar uma identidade, né, de forma estruturada. A virada que a gente conseguiu fazer ali foi quando a leitura saiu do comportamento, de como ela estava agindo, e entramos dentro da estrutura, do corpo dela. Por exemplo, o padrão dela não era explodir. Ela não era uma pessoa que, alguém vem, mexe no seu calo e você explode. Ela não era uma pessoa reativa, explosiva. Ela tinha um padrão de ação tardia. Então, o sistema dela era assim, ela mostrei ali para vocês agora há pouco, né? Ela percebia o ambiente, esperava para ver com a reação das pessoas, se adaptava, aguentava até explodir. E o adulto, ele percebe o ambiente e já age. Ele sai sem drama, ele sustenta os valores. E aí, só um parênteses que, se você é uma pessoa que não teve referência saudável do que é ser um adulto saudável, eu acho bom a gente falar, porque quando a gente às vezes não tem um modelo fora, a gente precisa se espelhar, estudar, compreender para começar a construir dentro da gente e começar a ser. Isso funciona em todos os tipos todos os trabalhos que existem de coaching, né? De modelagem. Eu vou modelar, eu vou olhar como é aquela pessoa que eu ambiciono ser
e vou começar a tentar replicar os valores, as preferências, os hábitos, os comportamentos. Se você não tem referência, você vai fazer aquilo que está aqui no seu redor, né? Então, só trazendo então essa informação do que é ser um adulto, que eu acho bem importante, né? O adulto é aquela pessoa que tem clareza interna e que sente desconforto, mas tem clareza. Que tem responsabilidade pelo próprio tom de voz, de como fala, que tem coerência dos valores internos com o que faz, com o que fala, de onde vai, para onde, como se comporta, que tem uma capacidade de se reparar, de pedir desculpa, sem necessariamente se humilhar ou se colocar em um lugar de inferioridade. Que, por exemplo, consegue se retirar de uma forma gentil e elegante quando está num ambiente que não faz sentido. Que se explica pouco, age mais, que tem pouco. Chega de drama, zero drama, mais direcionamento, mais ação, né? E aí, quando a gente viu a dinâmica interna dessa cliente, a gente vê que ela estava numa transição de identidade ainda com seus 35 anos para uma adulta. Só que essa adulta, ela ainda não estava conseguindo sustentar essa identidade em todos os ambientes. E aí, vamos voltar na metafísica que eu adoro. A pessoa vai lá, ela entende de metafísica, de leis do universo, conhece a lei do espelho e acredita que, como ela mudou interno, a realidade externa já ia refletir esse espelho automaticamente, né? Mas a lei do espelho, gente, ela não opera sobre uma mudança interna momentânea ou que num ambiente eu consigo sustentar isso e no outro ambiente eu não consigo. Também não funciona fazer performance até de fingir até que seja real. Né? Tem alguns autores que eu respeito muito, que eu estudo, que falam, você vai fingir até que seja real. Mas dependendo do teu sistema aí interno, o teu corpo não consegue. A realidade, ela vai mudar a partir do momento em que você incorporar e sustentar esse novo estado de ser. E aí, dentro do núcleo familiar dela, ela não conseguia sustentar. Ela se adaptava, ela media, ela esperava, ela performava, ela se calava, ela não falava a verdade dela. Ela sabia quem ela era, mas ela conseguia até ser dessa forma em algumas áreas da vida dela, mas não sustentava no campo familiar, no campo de hierarquia com o chefe. E a realidade, gente, ela não responde ao teu discurso interno, ela não responde à tua performance, ela responde à coerência entre a tua mente, seus pensamentos, as suas crenças, ao teu coração, teus sentimentos, tuas emoções, ao teu corpo como um completo, ao teu sistema nervoso, ao teus sistemas de piloto automático que estão instalados aí, ao teu cotidiano, que é a forma como você age, como que você estabelece sua presença, como você estabelece os seus limites. Então, o ambiente não mudava porque a identidade dela não conseguia se ancorar em todos os lugares. Em alguns territórios, ela falhava. E aí, gente, esse é um alerta que eu gosto de fazer para mulheres muito espiritualizadas, né? Que a metafísica, sem trazer para a experiência prática, ela vira fantasia, ela vira ilusão. Você fica lá queimando papel, fica lá fazendo ritual, fica acendendo vela, mas não sai do lugar. Quando você incorpora e sustenta em todos os níveis esse novo ser, por exemplo, essa mulher toda empoderada, sem performar, sem ter coragem, porque coragem é você estar com medo e mesmo assim tá tremendo por dentro, mas ir lá fazer. Tudo bem, isso é um passo para ir treinando seu cérebro, ok? Mas em algum momento você precisa aprender a regular o seu corpo antes de agir. Assim vira realidade.
A realidade, ela responde aquilo que você sustenta sem se adaptar. E isso mulher faz muito, máscara social. Aqui eu sou a boazinha, aqui eu sou a educada, ali eu sou a gentil. E não é ela mesma em todos os lugares. Então, gente, esse processo de trabalho, ele não foca tanto na mente, mas ele vai mais para o corpo, porque enquanto o nosso cérebro racional, ele entende por explicação e a gente consegue já entender tudo isso que eu estou explicando para vocês, teu corpo não. O teu corpo, ele é regulado por circuitos automáticos que são anteriores até à linguagem. Ele funciona por associação, por repetição, por memória sensorial. Quantas vezes você já viu um cheiro ativar uma pessoa? Então, o corpo, ele não entende as coisas, ele reconhece. Ele reconhece um tom de voz, e através de um tom de voz do fulano de tal que falou com maior autoridade, isso já aciona o gatilho de lembrar lá do meu pai na minha infância, que era muito autoritário. Ele reconhece um clima emocional, ele reconhece as dinâmicas antigas, as hierarquias que você passou. E quando ele reconhece antes do seu pensamento, antes de você perceber o que você está pensando. Por isso que nesse processo, a gente não pode olhar só as ideias, a gente tem que olhar muito os sintomas do corpo, né? Então, nessa cliente, por exemplo, toda vez que ela vinha para a família dela, para passar o final de semana na família dela, ela voltava com muita dor no ombro, cansada, como se ela tivesse se sentido sugada, e o braço direito muito, muito dolorido, né? Que é muito sobre a sustentação, a prontidão, né? O braço direito é esse lugar do masculino que age, que vai, que faz. Bom, a garganta dela sempre inflamava depois que ela voltava do contexto familiar. E garganta, gente, ou arranhava, ou tinha muco, ou ficava assim meio sem voz, né? E a garganta, gente, é sobre a nossa comunicação, sobre a nossa expressão, né? Ela se inibia no contexto familiar e depois a garganta já respondia. Aí chegou o momento, né, do sonho. Porque, assim, a gente foi mapeando os sintomas, os pensamentos, os acontecimentos externos e o que o corpo dela trazia. Mas aí ele veio um sonho. O sonho, gente, eu gosto muito da perspectiva de Jung, eles são diagnósticos do teu inconsciente. Os sonhos não falam sobre as pessoas lá fora. Eu sonhei com a minha irmã grávida, minha irmã vai engravidar. Não. Eles são sobre você. O corpo vai te falar, o sintoma do teu corpo vai te dar os sinais e o sonho muitas vezes vai confirmar. E aí, de forma consciente, você integra tudo isso, todos esses sinais que você está recebendo. Quando a gente observa os nossos sonhos e usa eles dentro do nosso sistema para entender o que o nosso subconsciente quer falar, vocês vão ver que é mágico, que é incrível. Utilizem a perspectiva de Jung para pedir para interpretar os seus sonhos. Vocês vão ver como tudo casa com o sintoma do teu corpo, com o acontecimento que você viveu, e é tudo mensagem do seu subconsciente para te mostrar aquilo que você já está pronto para superar. E aqui entra o ponto zero, né? Então, o ponto zero é quando uma identidade antiga perdeu tração, eu já sei que eu não quero mais funcionar daquele jeito, naquele ambiente, e o meu corpo responde de forma negativa. Eu já sei como eu quero ser, eu quero continuar sendo essa mulher empoderada que eu consigo ser aqui, quando eu tô com meu marido, quando eu tô com minha família, quando eu tô aqui, mas eu ainda não consigo sustentar essa identidade em todos os ambientes. E aí, parece que eu entro num vazio, que não é um erro, nenhum bloqueio, nenhum desalinhamento, é um ponto zero. E tem muitas mulheres que querem autoconhecimento, que querem uma transição de identidade,
mas elas colapsam bem aqui, né? Porque elas tentam preencher essa sensação do vazio, do eu não saber, com muita coisa. Tentam ir lá estudar mais um monte de coisa, assim, encher de informação. Ou tentam fazer mais, agir, ou tentam explicar tudo, ou tenta se espiritualizar demais, ou tenta fazer mais performance, ficar lá tentando ser uma personagem num ambiente que ela já tá percebendo que ela não consegue sustentar a identidade, ou ela foge daquele lugar, né? Então, eu nunca mais vou na casa dos meus pais porque lá me faz mal. Não adianta. Vai aparecer um chefe, vai aparecer outra hierarquia, vai aparecer alguém em outro ambiente que vai te trazer o gatilho. Não adianta fugir, não, né? E o que a gente precisa ver é que nada disso não é sobre fazer nada. É sobre você sustentar o seu ser, né? Então, como que você faz, né? Primeiro você precisa identificar aquele padrão que ainda está te trazendo lugares que não sustentam aquela pessoa que você já sabe, que você já consegue ser. Então, tem que fazer uma leitura bem fina daqueles detalhes que são entrelinhas, mas que fazem a diferença. Por exemplo, eu já sou empoderada e eu já consigo ser quando eu tô conversando com minhas amigas, quando eu tô com meu marido, quando eu tô com os meus filhos, tarará. Mas eu não consigo quando eu tô na minha família ou quando eu tô com os meus chefes. Quando eu tô com os funcionários, eu consigo, com os chefes, não. Vai percebendo como você reage em nível de corpo, nesses ambientes onde você não consegue ser. Quando que são as situações em que você se adapta? Quando você consegue ser espontânea e quando você está tensa? Onde você está esperando demais a reação do outro antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma atitude? Né? Quais estratégias que você usa ali para pertencer? Trazendo primeiro a preparação do terreno, essa clareza maior do que você tem que observar. E aí você entra com a observação das estratégias de sobrevivência que você teve, que você criou de forma automática, que muitas vezes se confundem com o que é a sua identidade, né? Então, por exemplo, muitas vezes você olha e fala assim: eu adoro servir as pessoas, eu amo receber pessoas em casa, eu adoro comprar coisas e fazer um café da tarde, receber as pessoas. Aí depois você fica cansada, com dor no ombro, pesada, olhando aquele monte de louça e falando: por que eu chamei esse monte de gente aqui? Muitas vezes você aprendeu que você precisa servir demais para ser aceito. E aí você faz coisas que você nem percebe só porque você está nesse condicionamento antigo. Você vai descobrindo que tem coisa que você não gosta de fazer, mas você fez porque a sua mãe falava que era legal. Você tem que ser educado e gentil e servir um café da tarde para as pessoas, né? Observa outra estratégia de sobrevivência é você ficar se explicando muito ou se justificando muito para que a sua verdade seja validada, para que você seja respeitada, para que a pessoa te ouça. Ou lugares onde você se contém. Porque, assim, existe uma linha tênue entre eu estar no ambiente, começar uma discussão, sei lá, sobre política, aí eu ficar quieta e falar: não vou perder meu tempo com isso, não é um tema que me interessa muito. Agora, quando você está no ambiente, que você está sendo espontânea, você está conversando, você está ali interagindo, de repente você começa a se conter, a guardar, ficar quieta, por medo de perder a amizade, por medo de perder o vínculo, por medo da pessoa, de repente, não querer mais você perto de você, ficar perto de você, observa, né? Ou quando você fica aguardando muito, ficando calada, engolindo sapo, para ainda estar pertencendo a um grupo, sustentando tudo para esse sistema não cair, né? Então, quando eu trabalho em nível de mentoria, a gente não deleta tudo que aconteceu do seu passado, né? A gente encontra sombras, a gente integra elas usando ferramentas terapêuticas. Eu gosto muito do trabalho do Dr. David Hawkins, gosto do Theta Healing, gosto
do movimento sistêmico, do Bert Hellinger, gosto muito da cura interior do Jung. Então, a gente vai usando alguma ferramenta de acordo com o que faz mais sentido para o caso, para o teu perfil, e entendendo que isso dali não é você, é um comportamento adquirido que você aprendeu, que te manteve segura quando era tudo que você tinha, né? E aí, quando você chega nesse movimento de limpar, integrar sombras e tudo mais, o que você recebe não é a mudança de realidade, é o vazio. E quando a gente chega no vazio, a gente chegou no sucesso. Porque o vazio é sobre eu ter libertado todo o meu passado e poder ficar como um copo vazio, prontíssima para receber o que quer que venha. A diferença é que agora eu não sou mais criança e eu posso escolher o que vai entrar no meu copo. O vazio, ele aparece no nosso corpo. A gente sente um aperto no peito. A gente sente o estômago, principalmente, porque o estômago é a região do plexo solar, onde é nosso ego, a nossa imagem, como a gente se posiciona para o mundo. A garganta, são os lugares que a gente mais sente. E aí veio o ponto, né, que muitas pessoas trabalham com inúmeras terapias integrativas, holísticas, tradicionais, quais sejam, limpam todas as sombras, se libertam dos ressentimentos, mas não sabem o que fazem quando estão no vazio. Aí vai lá e preenche o vazio, porque tô me sentindo, parece que tem alguma coisa faltando aqui, vou lá e começa com uma compulsão alimentar, né? Ou sei lá o que faz, né? Começa a arrumar função. Não consegue ficar parada. Fala, ai, deixa eu sentir esse vazio. Não, não posso sentir esse vazio. Deixa eu ficar ouvindo uma meditação guiada, deixa eu ficar me ocupando. Quando a gente chega no vazio, a gente não tem que interpretar mais nada. A gente não tem que acalmar, a gente não tem que espiritualizar, a gente não tem que entender, a gente tem que só ficar. E isso é treino. Treinar, ficar no vazio, é entrar no estado de presença real. Sabe o poder do agora, do Eckhart Tolle? Você conseguir sustentar o vazio enquanto nada aconteceu lá fora e ficar bem com você mesma é amor próprio. Porque o teu sistema precisa aprender que vazio é diferente de abandono. E muitas vezes você foi treinada no modo sobrevivência a entender que se você fica sozinha, isso é ruim. Você fica abandonada, você foi rejeitada, você foi excluída. E aqui não. Aqui o vazio é presença. O vazio é preenchimento, mas é um preenchimento diferente, é um preenchimento de Deus. É onde a nossa criatividade vai poder começar a existir. É onde a gente vai poder liberar de dentro para fora aquilo que a gente tem, sem o ambiente externo influenciar. Gente, essa parte aqui ninguém ensina. Nunca vi alguém ensinar. Se tem alguém que ensina, vocês me contam, porque eu quero estudar, que eu quero conhecer mais. Você aprender a ficar confortável e se sentir segura, sem estar no modo sobrevivência, apenas sendo quem você é. Sem ter o papel da mãe, da esposa, da profissional, disso, daquilo. Sem nenhuma identidade nova ainda. Sem ainda ter recebido dinheiro, sem ter coisas para se apoiar, para apoiar a tua segurança. Você ter uma segurança completa em ser quem você é, independente do que existe no seu exterior. Aqui não tem nada acontecendo lá fora. Não tem ninguém validando você para dizer que você tá linda, boazinha, educada, que você é maravilhosa, que eu gosto de você assim. E a realidade externa ainda não mudou. Só quando você consegue chegar nesse lugar de estar confortável e segura sendo quem você é, e o vazio deixar de ser uma ameaça, deixar de remeter para você abandono, rejeição, desconforto, e sim
potencial criativo, aqui o espaço fértil começa a existir. Aqui você está conectada com o teu poder de cocriação, que é estar em comunhão com algo que todos temos e mulheres têm mais ainda, né? Que é a nossa criatividade, que é o nosso poder de gerar, de gestar, de criar coisas. E eu trago para vocês, gente, que existem muitas linhas de estudo da espiritualidade ecumênica, de estudo de leis de universo, de física quântica, de meditações guiadas, de práticas de PNL, enfim, que te ensinam a saltar para uma nova linha do tempo, através de você ir até uma nova identidade. Então, você imagina uma nova identidade, quem eu quero ser, aquela mulher empoderada. Você imagina ela ali e você fica fazendo meditações para entrar dentro dela, para pular para essa pessoa do futuro. Mas a nova identidade, ela não nasce lá fora. Ela cresce de dentro para fora. Quando você não precisa mais fazer performance. Quando você não precisa mais ser nenhum personagem. Quando você não precisa fazer nenhum entusiasmo forçado. Quando você realmente está agindo a partir do seu coração. Você não está tentando mais ser ninguém. Você está sendo espontânea em ser. É aí que está acontecendo a sua mudança. E esse ponto ele é irreversível, porque é uma mudança de dentro para fora, que não é forçada. Todas as suas ações passam a vir desse ser, que é a essência divina, que é a essência pura. Os limites, eles são naturais. Os convites, eles acontecem por sincronicidade. Sem você ter que ir atrás das coisas, as coisas vêm até você. As decisões, elas são muito mais rápidas, com muito mais clareza. O seu valor não se mede por nada do que você tem, nem do que o outro diz. E nem pelo que você faz. O seu valor é inegociável, é quem você é. Você não precisa mais se justificar, se explicar, se provar. A opinião do outro é apenas uma opinião dele. Como dizem em Axis, né? Tudo é um interessante ponto de vista. E aí você para de querer se tornar a mulher espontânea, a mulher empoderada. Você para de correr atrás daquilo, porque você se tornou. Você já é. Você consegue sustentar. E, enfim, esse é um pouco do método que eu trabalhei dentro desse processo com essa cliente. E a gente percebeu que ela tinha um lugar, né, de querer provar que ela era adulta. E provar era muito sobre aquele tribunal lá na infância que ela viveu, né, que ela teve que ser muito madura antes do tempo. E quando a gente conseguiu liberar isso daí, o corpo dela desarmou. Porque ser adulta não é por esforço, nem só por modelagem, né? Mas vem muito quando você para de ter que se provar e começa a simplesmente se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Na justa medida. Sem carregar demais e sem também ficar omissa. Então, ela começou a trazer muito mais uma consciência de que ela podia escolher antes de falar. Ela podia informar sobre as coisas sem ficar pedindo permissão. Ela podia sustentar o outro estar desconfortável lá sem ela colapsar. Então, tem um critério bem assim importante para você se auto-observar. Se depois de você falar o seu ponto de vista, você quiser ficar se explicando demais, gente, você está em defesa.
Você é a criança lá que está com a ferida da injustiça e precisa olhar para isso. Mas depois de você falar sua posição, você consegue ficar em silêncio e não sente nenhum desconforto, culpa, arrependimento? Isso é uma posição adulta. É ter uma autoridade tranquila, não ter submissão. Então, pessoal, espero que eu tenha esclarecido para vocês vários pontos, que tenha conseguido tirar de dentro de vocês, trazer desconforto para vocês olharem para aquilo que você ainda esteja fazendo, que você está fazendo muito pelo outro e deixando você de lado, e que eu espero que você consiga chegar nesse lugar com as técnicas e ferramentas que você tenha do vazio. E que a partir desse vazio, você consiga sustentar o desconforto de não ter, de não fazer e simplesmente ser. Aí você vai entender o que é o potencial de criação. E aí sim a gente fala de uma nova identidade, aí sim a gente tem clareza de falar, mas o que eu quero ter na minha vida, o que eu quero fazer, qual é a minha profissão. Porque a gente para de agir por condicionamento e começa a agir pelas nossas escolhas da alma. Então, eu estruturei isso tudo em método também, chama Mentoria Ponto Zero, né? Para esse lugar onde a gente consegue reposicionar a sua identidade, entender quem como você age no nível de ser, do fazer, do ter, sair desses auto-enganos, limpar os condicionamentos que você tem, que confundem você muitas vezes, que foram estratégias de sobrevivência que te confundem com identidade, né? Ah, eu sou a responsável, eu sou a inteligente, eu sou a boazinha, e você achou isso era bonito, mas não é, isso está te trazendo cansaço. Ajudo vocês a encontrarem esse vazio, né? E esse processo de tirar esses condicionamentos vem muito através da imersão 15.0, onde você tem 15 dias de prática autodirigida para você observar os seus padrões. E aí, quando você encontra esse vazio, eu tenho a mentoria para te ajudar a sustentar, porque é muito desafiador. Você vê que nada mudou ao seu redor, que você já sabe que você trabalhou todas as suas sombras e ainda a realidade não é diferente. E aí você fica procurando onde está o erro, procurando mais sombra, mais sombra. É aqui que entra a minha mentoria, para você ter uma visão de fora te dizendo com clareza: não, você não tem mais nenhuma sombra para trabalhar, ou sim, você tem sombras, vamos lá, essa, né? Conseguir sustentar esse vazio depois que a mentoria te disse: trabalha aqui, trabalha aqui, trabalha aqui, é quando o reconhecimento não vem, quando nada acontece, mas você precisa passar por esse deserto de 40 dias aí, como dizia o movimento que Jesus passou na Bíblia, para que você não retorne à identidade antiga. Porque a identidade antiga é aquela que te fez sobreviver por 30, 40 anos da tua vida. E aí você vai ter uma suscetibilidade muito forte a voltar para ela. E só com apoio você consegue se manter dentro desse processo. Só com alguém do seu lado dizendo, te dando a mão e falando, não tem nada de errado, você tá certo. Você já limpou, já integrou, agora o passo é esse. Né? E trazendo depois, né, de sustentação desse vazio, trazendo o olhar de uma nova identidade, que ela surge através de uma nova postura, um novo ritmo, de um silêncio interno, de um modo de ser que é simplesmente natural. E aí, são microações consistentes que a gente faz para mudar a neurobiologia do que tinha sido instalado para o que vai ser instalado agora, né? Colocando limites simples, parando de se explicar aqui, diminuindo os convites para aquelas pessoas que não fazem mais sentido, sustentando
pequenas atitudes para gerar novos circuitos aqui no seu sistema nervoso para entender como que é esse novo padrão. Quando você passa por estudo, se você escolher passar também de uma outra forma, sem ser numa mentoria comigo, você vai perceber que o vazio, estar no vazio, e de repente o vazio pode ser você sair do emprego, você não ter de onde tirar o dinheiro, você terminar a sua relação afetiva, você, sei lá, não romper com amizades, mas você se afastar de pessoas que eram tóxicas, você ficar nesse lugar de, e agora? Para onde eu vou? E não sentir pânico. E olhar para essa identidade antiga que se adaptava, que queria agradar, que queria pertencer, e falar, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. E o corpo se sentir sustentando, tranquilo isso daí. Confiando na tua presença. E aí vivendo o aqui e o agora. E aí é muito incrível, porque daí você passa a viver com a intuição. E com o agora. Então, por exemplo, antes, quando você estava no modo de sobrevivência, você ficava pensando várias coisas sobre o que o outro ia pensar, o outro ia falar, como ele ia reagir, criando ideias imaginárias. Sei lá, se for sobre dinheiro, a sua dificuldade, você fica já pensando na conta que você tem que pagar na outra semana e preocupado de como esse dinheiro vai chegar. E todo esse controle não faz mais sentido. Você faz o que tem que ser feito agora. E só espera que as coisas vão se alinhando. É muito incrível. E isso não depende de performance, não depende de, sei lá, tentar criar dentro de mim uma fé no invisível. E sai também essa pressa de resultados rápidos, né? Isso tudo acontece a partir do momento que você tem a disponibilidade de sustentar o espaço que você ocupa e sustentar o vazio. Então, essa é a minha mentoria de identidade de retorno ao ponto zero. Deixa eu ver se vou falar mais alguma coisa. Acho que eu já falei um monte, né? Já deu 1h17. Então, só trazendo essa minha cliente, ela retirou tudo isso que estava ocupando espaço, o corpo dela começou a aprender que ela podia ser adulta sem ter que ficar se provando. E aos poucos, né, numa rotina diária, ela foi conseguindo sustentar isso. E quando ela veio para o campo de novo dos pais, ela conseguiu observar exatamente eles fazendo a mesma fala e aquilo não incomodando mais ela. A realidade, o pai e a mãe dela não mudaram, eles eram os mesmos. Mas ela simplesmente deixou de se importar com o que estava acontecendo ali. Se engatilhar, né? De trazer gatilhos internos. Então, muitas vezes, quando a gente fala a realidade muda a partir do seu interior, às vezes a pessoa não muda. Mas você já não enxerga aquilo ali, aquele comportamento que ela fala como um problema. Bom, acho que é isso. Tinha outras coisas que eu tinha planejado de falar, mas acho que vai ficar muito extenso. A gente pode deixar para outro vídeo. Sou super aberta para vocês mandarem sugestões de assuntos que vocês queiram aprofundar. Eu gosto muito de profundidade. E se você entende que você está no movimento em que você ainda precisa limpar, integrar todas essas sombras, esses comportamentos condicionados, conseguir enxergar aquilo que faz você ficar presa nessas identidades antigas, nessas máscaras, nessa performance, eu tenho um produto que se chama Imersão 15.0, que você vai fazer sozinha, se autoguiar para trabalhar o seu autoconhecimento. Depois disso, se você é alguém que já tem essa etapa bem elaborada dentro de você, já fez muita terapia, e agora você está justamente nesse lugar que a minha cliente chegou, onde eu já sustento um novo modo de ser, mas eu ainda não consigo
em alguns lugares sustentar, e eu tô nesse limbo entre sentir o vazio e sentir desconforto, e sabe, esse meio do caminho, onde você precisa sustentar suas decisões quando o campo vai começar a pressionar, quando as escolhas que você fez vão começar a ser testadas, a mentoria, ela vem como algo assim até necessário, tá? E exclusivamente agora, se você está assistindo esse vídeo agora, dia 20, em janeiro, última semana de janeiro, eu estou abrindo uma mentoria específica para quem quer encerrar pontos de 2025 e 2024 para manifestar um 2026, para trazer 2026 com a nova identidade, com aquilo que você deseja, sendo sustentado no teu corpo, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, na sua coerência como um todo, no teu campo vibracional. O acesso está aqui na descrição do vídeo, a vaga vai até 31 de janeiro, porque a gente vai começar a turma de mentoria em fevereiro. E, gente, não deixa mais você ficar vivendo abaixo do que você já sabe, o que você já é. Você é luz, você tem poder. Você não veio para viver em sobrevivência, você veio para viver em abundância. Se você sente que isso é uma verdade, que esse é seu ponto, entra aqui e faz a aplicação para a mentoria. Se não for teu momento de estar aqui, eu vou direcionar para você fazer um outro movimento. E estamos juntas. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.